Fala pessoal, vamos lá, né, para a segunda parte da aula. Vamos... A galera tá entrando aí. Galera. Bom, então, compartilhar de novo aqui a tela, né, para a gente iniciar. Então, a gente estava vendo na primeira parte da aula, né, essa parte de introdução à estatística, né, como é que a gente vai fazer aí para usar o método estatístico, né, usar esse método da estatística, e vimos aí meio que um passo a passo para a gente fazer desde a apuração até a apuração dos dados, desde do levantamento dos dados até a apresentação desses dados, como é que a gente vai fazer. Mas para isso, para a gente fazer esse passo a passo todinho, a gente precisa saber quais são as ferramentas que a gente vai utilizar, né? A gente precisa saber quais são as ferramentas que precisamos definir. Então, para que a gente aprenda aí quais seriam essas ferramentas, a gente precisa de algumas definições básicas, né? Saber algumas coisas, tá? Que é o que a gente vai ver agora, tá? Essa parte de variáveis, de parâmetros, estimativa, enfim, tudo que a gente tem aí para mostrar dessa parte. Então a gente tem aqui que já não consigo escrever aqui, que pena. A primeira definição assim mais básica, deixa eu admitir a galera que está entrando aqui. Cadê? Não, tá. A primeira definição mais básica que a gente tem, né, é a definição de fenômeno estatístico. O que seria um fenômeno estatístico aí, né? O fenômeno estatístico é qualquer coisa que você pretenda analisar, tá? Qualquer estudo aí que você possa aplicar o método estatístico, certo? Então, por exemplo, se eu quero saber quantas vezes eu tiro 6 num dado, jogando um dado de 6 faces, em 10 jogadas, isso é um fenômeno estatístico. Qual é a intenção de votos para vereador na cidade de Natal? Isso é outro fenômeno estatístico. Quantos por cento de materiais nocivos no estoque eu tenho? Isso também é um fenômeno estatístico. E aí, a gente pode usar a estatística, né, para todo e qualquer fenômeno estatístico, ou todo e qualquer fenômeno que eu queira estudar. Então, vai depender de que esse fenômeno estatístico? Vai depender da sua vontade. O que você quiser estudar que caiba o método estatístico, a gente pode chamar aí de fenômeno estatístico, tá? Então, basicamente seria qualquer coisa que a gente pode estudar, né? A gente tem aí, tá? A figura também do dado estatístico, certo? O que é o nosso dado estatístico? É qualquer dado, né? Qualquer informação que a gente pode obter através desse levantamento nesse fenômeno. Qualquer dado que a gente possa obter, que a gente possa aplicar, obviamente, o fenômeno estatístico, a gente vai chamar de dado estatístico. Qualquer informação que a gente possa levantar. Então, por exemplo, se eu quiser perguntar para vocês quais são os dados estatísticos de uma pesquisa eleitoral, os dados possíveis que a gente pode levantar numa pesquisa eleitoral, vai ser a intenção de voto das pessoas, né? Eu posso ter outros dados? Posso, tá? Então, posso ter dados, por exemplo, numéricos, né? Dados, perguntar a idade das pessoas nessa pesquisa? Posso. Esse aí já é outro tipo de dado, né? Eu posso perguntar se a pessoa, por exemplo, ela vota em Natal ou não, né? É um outro tipo de dado. Então, dado estatístico é qualquer informação que você possa, não só numérico, tá? Esqueçam, é um dado numérico.
que tem aí, mas é um dado que qualquer informação que eu possa levantar aí sobre algum evento que eu estou querendo estudar, certo? Quando eu vou estudar esse evento, eu preciso fazer a pesquisa com alguma fonte de dados, né? Eu preciso ter alguma fonte de dados. E essa fonte de dados a gente chama de população. Tá? A população vai ser um conjunto total de elementos portadores de pelo menos uma característica em comum. Não precisa ser necessariamente população humana. Eu posso ter aí uma população de gatos, por exemplo. Eu posso ter uma população de produtos no almoxarifado. Enfim, eu posso ter uma população aí de diversos elementos, tá? Mas a característica principal, ou a definição principal de população, é que elas precisam ter pelo menos uma característica em comum. Tá? Se eu quisesse saber, por exemplo, a quantidade de pessoas que têm olho verde no grau técnico. Quero fazer esse estudo. De repente, me deu vontade de fazer esse estudo, eu quero fazer esse estudo. Quantas pessoas têm olho verde no grau técnico? Qual seria a característica comum dessas pessoas? Todas elas teriam que ser alunas ou alunos, né, do grau técnico. Tá? Então, para definir uma população, a gente necessariamente precisa que ela tenha uma característica em comum. Numa pesquisa eleitoral, eu só posso perguntar a um determinado tipo de pessoa, que é qual? Aquela pessoa que vota naquela cidade onde eu estou querendo saber a pesquisa, né? Ou se for uma pesquisa para presidente, por exemplo, aquela pessoa que vota no país que eu quero fazer aquela pesquisa. Eu não posso chegar para um turista da Argentina e perguntar a intenção de voto dele para presidente aqui no Brasil. Né? Por quê? Porque ele não vota aqui. Então, a opinião dele não é um dado que entre aí para a nossa definição. Então, ele não entra na nossa população. Deu para entender aí essa questão de dado estatístico, população? Se ficarem com dúvidas, vão falando aí, tá? A gente vai tentando fazer aí com vocês essas comparações, mas se alguém ficar com dúvida, pode falar aí que para e tira a dúvida na hora. Tá? Então, falamos sobre fenômeno estatístico, né? Que é qualquer coisa que a gente possa estudar. Falamos sobre dado estatístico, que são as informações que a gente pode ter aí, né? Pode sugar, pode ter da população que a gente está estudando. A população é aquela que possui pelo menos uma característica em comum e que necessariamente tem a ver com o fenômeno estatístico, né? Tem a ver com o evento que eu estou estudando. Não adianta eu perguntar se a pessoa tem carro ou não e perguntar querendo saber se ela vota em candidato A ou B. Não faz sentido isso. Então, a população tem que ter uma característica em comum que tenha a ver, logicamente, que tenha relação aí com o fenômeno estatístico, né? Que é o evento que eu estou querendo analisar. Beleza? Então, dado estatístico, população. O que seria a amostra? A gente até já falou sobre isso aqui, né? A amostra nada mais é do que uma parte da população, uma parte representativa da população, que a gente faz aí a pesquisa, que a gente tenta levantar dados com o propósito de tirar conclusão sobre a população como um todo. Então, a amostra aí vai ser parte significativa da população. Tá? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa... Ver aqui. Pronto, quero fazer uma pesquisa para prefeito em Natal. Eleição chegando aí, pesquisa para prefeito em Natal. Eu não posso pegar uma amostra, por exemplo, de um bairro só. Ou eu não posso pegar, tipo, 100 pessoas para uma população de quase 1 milhão de pessoas aqui em Natal. É muito pouco, tá? Então, eu tenho que pegar uma amostra que seja representativa. Então, eu teria que pegar várias pessoas aí, pelo menos 100 pessoas aí por bairro de Natal, para eu ter uma amostra que realmente fosse me representar aí, fosse me dar a informação da forma mais correta possível, né? A informação com mais credibilidade possível. Se eu fizesse, por exemplo, 100 pessoas aleatórias só aqui no Midway, por exemplo, eu teria que a minha margem de erro aí ficaria altíssima. Por quê? Porque basicamente as pessoas que
frequentam essa região aqui são pessoas que, em sua maioria, moram aqui pela região, tá? Moram na região de Lagoa Nova. Então, mas para prefeito eu tenho que pegar aí de todos os bairros, de todos os recantos da cidade, porque senão a minha amostra fica uma amostra que não é representativa. Tá? Então, a amostra sempre tem que ser uma parcela representativa, tanto em número quanto em forma que essa população, que essa amostra aí se distribui dentro da população. Né? Por exemplo, eu não poderia pegar, voltando àquele exemplo dos alunos dos olhos verdes no grau técnico. Eu não poderia pegar só os alunos de administração. Eu teria que pegar uma parcela representativa que me desse os alunos de enfermagem, os alunos de segurança do trabalho, os alunos de administração, os alunos de farmácia, os alunos de... Quais são os outros cursos que tem lá? Até eu esqueço. Enfim, eu teria que pegar uma parcela representativa que me desse aí uma amostra de todos os cursos. Então, falamos sobre fenômeno, dado, população, amostra, tá? E parâmetros. O que são parâmetros? Parâmetros são valores singulares que existem na população e que servem para caracterizá-la. Tá? Então, por exemplo, essa característica comum aqui de uma população, tá? É um parâmetro que eu posso definir, né? Como, por exemplo, os alunos do grau. Ser aluno do grau é um parâmetro, né? Ter olho verde é um parâmetro, é um outro parâmetro. Eu vou, no meu fenômeno, estudar alguns parâmetros que são características aí de populações, né? Então, por exemplo, os alunos do segundo ano dessa faculdade aqui, FACEV, têm em média 1,70 m de estatura. Então, existem vários parâmetros aqui, mas quem vai definir qual é a informação, qual é a característica comum que eu vou pegar, né, dessa população para servir de parâmetro, vai ser o meu fenômeno estatístico, vai ser o que eu preciso estudar, tá? Esse conceito de estimativa aqui é um conceito geralzão, né, que é um valor aproximado aí do que a gente tem de qualquer valor, não só do parâmetro, de qualquer valor, e é sempre calculado aí através de amostras, né, essas estimativas que a gente tem. Mas estimativa é basicamente um valor aí aproximado de qualquer coisa, uma estimativa que você faz sobre qualquer coisa, né? Eu posso dizer, eu estimo, pela minha experiência, pelas aulas que já dei, eu estimo que 70% dos alunos que eu dou estatística não vão para recuperação, né? Então, é uma estimativa que eu posso fazer. É um chute, digamos assim, uma estimativa, tá? Aí a gente chega, né, numa parte que a gente vai falar de variáveis, né? Então, o que seriam essas variáveis? Tá? É o conjunto de resultados possíveis de um fenômeno. Tá? Então, vamos voltar aqui para aquele exemplo que eu dei das pessoas de olhos verdes no grau natal, no grau centro, no grau natal, né? O que seria a minha variável aí? Tá? Eu estou querendo estudar o quê? Eu estou querendo estudar olhos verdes, né? A minha variável seria cor dos olhos. Então, eu poderia ter respostas: olho castanho, olho verde, olho azul, olho preto. Existe essa cor de olho? Acho que existe, né? Olho preto, tá? Que é o castanho muito escuro, né? Então, as variáveis aí vão depender do fenômeno que eu quero estudar, tá? Então, esse conjunto de resultados possíveis de um fenômeno é o que a gente vai chamar de variável, né? Então, por exemplo, nesse caso, as variáveis que eu posso ter para aquela pesquisa de cor do olho é cor do olho, tá? Mas eu quero saber quantos alunos têm olho verde. Mas todos os alunos vão me responder a cor do olho dele. Então, a cor do olho é que é a minha variável, né? Numa pesquisa eleitoral, por exemplo, para prefeito, as minhas variáveis, né? A minha variável vai ser candidato a prefeito em Natal. Então, eu só posso ter respostas para essa pergunta dentro ali dos candidatos a prefeito de Natal. Se o cara me responder com um nome do candidato a prefeito de Santo Antônio do Salto da Onça, ele não vai entrar. Eu não vou poder computar esse dado porque não é uma variável que
o meu fenômeno permita. O meu fenômeno só permite candidatos de Natal. Tá? Então, ficou entendido o que é essa variável aí? Sim ou Sim, não? professor. Deu para entender. Deu para Sim. entender, né? Tranquilo? Show. Então, variável vai ser isso aí. A variável, ela vai se dividir aí em variável qualitativa, tá? E variável quantitativa. O que seria uma variável qualitativa? É uma variável que atribui aí valor por qualidade, né? Por atributo. Então, essa pesquisa que eu estou querendo saber da cor do olho das pessoas é uma qualidade, né, daquela pessoa, é um adjetivo daquela pessoa. Fulaninho de tal tem o olho castanho, fulaninho de tal tem o olho verde, fulaninho de tal tem o olho azul. É uma qualidade da pessoa e não representa um número. Tá? Então, toda variável qualitativa vai ser um atributo que aquela pessoa, aquele material tem. Tá? Então, por exemplo, né, como vocês estão vendo aí, sexo de uma pessoa, cor da pele, cor do olho, cor do cabelo, deixa eu ver aqui mais, qual o curso que faz no grau. Isso aí são variáveis, né, dependendo do que a gente queira estudar, que determinam atributos e não quantificam nada. A variável que vai quantificar alguma coisa, tá, é o que a gente chama de variável quantitativa. Então, como o próprio nome fala, né, é uma variável que a gente tem aí que ela representa alguma quantidade. Ela vai sempre, sempre, sempre representar uma quantidade. Então, se eu quisesse saber a altura das pessoas, a altura média das pessoas da ADM 20, né, por exemplo, aí eu estaria perguntando, né, estaria trabalhando com uma variável quantitativa. Por quê? Porque a altura a gente mede em quantidade, né? A gente mede em número. Né? 1,70, 1,76, 1,75, 1,80, 1,50. É uma variável que a gente consegue mensurar. Se eu quiser saber aqui, por exemplo, a quantidade de defeitos que uma linha de produção teve na produção de televisões, por exemplo, é uma variável quantitativa. Por quê? Porque eu estou contando quantidade de defeitos, né? Deu um defeito, 2, 3, 4, 5 televisões, 10, 100 televisões deram defeito. Então, quando eu consigo contar, né, eu digo que a minha variável ela é quantitativa. Ficou entendido aí essa diferença entre qualitativa e quantitativa? Se eu perguntar a vocês, Professor, tem como o senhor explicar só de novo a qualitativa? tem. Verdade. A qualitativa, ela quer dizer alguma qualidade da pessoa, né? Algum atributo da pessoa, como por exemplo, cor do cabelo, cor do olho, cor da pele, sexo. Por quê? Porque são variáveis que não têm essa coisa de contar. A gente não está querendo contar, não está querendo medir nada. A gente está querendo apenas atribuir uma qualidade ou um atributo àquela determinada variável. Então, naquela pergunta que eu fiz sobre, eu queria saber, naquele fenômeno que eu defini de querer saber a cor do olho das pessoas. A minha variável vai ser cor do olho, né? Cor do olho, eu conto cor do olho ou eu digo qual é a cor do olho? Eu digo qual é a cor. Eu digo qual é a cor do olho, né? Eu não conto a cor do olho. Então, quando eu não consigo contar, é apenas uma qualidade, um atributo, aí a gente define como variável qualitativa, tá? Por exemplo, se eu estou fazendo um levantamento numa, num almoxarifado, né? Num arquivo qualquer, assim, num armazenamento qualquer, num depósito qualquer. Pediram para eu separar aí o material por cor, né? Esse levantamento que eu estou fazendo é um levantamento de variáveis qualitativas. Não pediram para eu separar por número, né? Por peso, por tamanho. Pediram para eu separar por cor. Então, essa variável aí é uma variável qualitativa. Por quê? Porque eu estou separando ali, eu estou fazendo o levantamento de atributos, de qualidades, que é cor, nesse caso. Tá? Diferente, por exemplo, da quantitativa, que se eu, nesse mesmo levantamento, fosse pedido para fazer um levantamento por peso de material. Peso é uma coisa que a gente mede, né? Eu tenho 86 quilos,
Algumas pessoas pesam 70, pesam 50, pesam 40, e a gente consegue quantificar, né? Então, essa variável que a gente chama de quantitativa tem esse caráter de a gente nitidamente conseguir contar ou conseguir medir essa variável, que seria de resposta para G, tá? Deu para entender agora aí essa diferença? Deu sim. Pronto, show de bola. Então, a qualitativa se resume àquilo que a gente falou, tá? Mas a quantitativa, ela vai se dividir aí em duas formas, tá? Que é a variável discreta ou descontínua, tá? E a variável contínua. Por quê? Vamos lá. Essa variável quantitativa, ela consegue representar números, né? Ela consegue representar aí quantidades, né? Então, a gente pode falar de quantidades que são números decimais, né? Ou números quebrados, como para simplificar mais, ou variáveis que tem aí, a gente consegue contar de um em um, né? Essas variáveis que a gente consegue contar de um em um, como, por exemplo, o exemplo que eu dei de defeitos de TVs numa linha de produção. Não existe meio defeito. Ou está com defeito ou está sem defeito. Então, quando a nossa variável é quantitativa e tem essa característica de a gente contar de um em um, ou com números inteiros, né, a gente chama de variável discreta, como estou falando aí, né? Seus valores são expressos geralmente através de números inteiros não negativos. Resulta normalmente de contagens. Então, número de alunos presentes às aulas de introdução à estatística econômica no primeiro semestre de 2017. Então, em março foram 18 alunos, em abril foram 30 alunos, em maio 35 e em junho 36. Note que o que eu estou contando aí. Me respondam o que eu estou contando nesse exemplo. Eu estou contando o número de alunos, né? Então, minha variável aí são os alunos. É o número de alunos. Ora, mesmo que a pessoa seja anã, a gente não conta como meia pessoa. Mesmo que seja uma criança, a gente não conta como meia pessoa, né? Ou não? Ou eu consigo contar meia pessoa? Não consigo. Então, toda vida que a gente só conseguir contar as coisas para uma variável quantitativa de um em um, de unidade em unidade, essa minha variável vai ser chamada de variável quantitativa discreta. Tá? Ou pode ser descontínua também, mas discreta é mais simples. Tá? E a gente tem também as variáveis que são contínuas. Que são o quê? Nada mais são do que variáveis que a gente consegue medir aí por números quebrados, por números decimais, né? Então, por exemplo, se eu quisesse saber a altura de vocês na ADM20, a gente mede a altura como 1,76 metro, 1,75 metro, 1,50 metros, né? É assim que a gente mede a altura, ou seja, através de números decimais. Então, aí sim seria uma variável contínua, tá? A gente tem, então, variáveis discretas, que a gente conta de um em um, ou variáveis contínuas, que a gente conta aí, consegue medir por números quebrados, tá? Todas essas duas aqui variáveis, tá? Discreta ou contínua, elas são quantitativas. A qualitativa a gente já esqueceu, aliás, não esqueceu, a gente esqueceu não, a gente já guardou, né, na nossa cabecinha lá, que é quando a gente tem valores expressos por atributos ou por qualidades. A quantitativa é quando a gente consegue contar, e aí tem, dentro da quantitativa, a discreta, que a gente consegue contar de um em um, e a contínua, que a gente consegue medir aí por números decimais. Como, por exemplo, peso, né? Nosso peso, eu peso 86,5 quilos, eu posso pesar 86,5 kg. Posso pesar 86 quilos e 200 gramas, né? Isso aí, essas variáveis contínuas aí têm essa característica de poderem ser medidas por números decimais. Por mais que não tenha ficado muito entendido agora, mas o que a gente vai fazer agora vai trazer para a gente aí vai dar uma luz para a gente, tá? Vou fazer alguns exemplos aqui, vou brincar aqui com vocês, com alguns exemplos, e aí quero que todo mundo abra o microfone aí para me responder, para a gente falar aí. Então, vamos lá. Exemplos de variáveis, né? Aí está respondido, mas aqui na frente a gente tem outros exemplos, tá? Que vocês aqui vão responder. Então, cor dos olhos das alunas é uma variável o quê? Qualitativa, né? Como tem aí. Por que é qualitativa? Porque eu estou definindo
um atributo, estou definindo uma qualidade da pessoa. Né? Cor do olho a gente não conta. A gente não conta. Cor do olho 1, cor do olho 2, cor do olho 3, a gente não tem como fazer isso. Tá? Aí, índice de liquidez nas indústrias capixabas. O que é índice de liquidez? É o índice de... basicamente o faturamento, né, que as empresas têm. Faturamento eu posso faturar R$1, R$2, R$1.000, R$1 milhão, mas posso faturar só 50 centavos, né? Posso faturar R$1,50, posso faturar 100 milhões e 85 centavos. Não posso faturar assim em números quebrados? Então, essa variável é uma variável que é quantitativa, né? Contínua. Por quê? Porque eu posso medir aí em números quebrados. Tá? Aí vamos lá. Produção de café no Brasil é, de fato, uma variável quantitativa contínua? Eu consigo medir isso aí em números quebrados ou só posso medir de grão em grão? Produção de café. Normalmente a gente expressa por toneladas, tá? Eu consigo medir aí uma tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, ou eu posso ter 1,5 tonelada, 2 toneladas e meia, 2,5, 2,6 toneladas. Como é que eu posso representar aí essa produção de café? Pode ter toneladas diferentes, não? Pode ter aí toneladas representando peso, né, sendo representado por números quebrados. Então, por isso que é uma variável quantitativa contínua. Aí, ó, número de defeitos em aparelhos de TV. Não tem como ter meio defeito. Ou eu tenho um defeito, ou está prestando ou não está prestando. Né? Então, esse número de defeitos em aparelhos de TV é uma quantitativa, eu consigo contar, né? Eu tenho, na produção de TVs aí, eu tenho 1 defeito, 2 defeitos, 3 defeitos, 4, 100 defeitos em aparelhos de TV. Né? Mas eu não consigo contar aí meio defeito. Então, é uma quantitativa, já que eu estou contando, discreta. Né? Aí, vamos a outros exemplos aqui. São vocês quem vão me dizer, tá? Se é qualitativa ou se é quantitativa. Primeiro, cor dos olhos de uma espécie de carneiros. Qualitativa. Todo mundo concorda que é qualitativa, né? Que a cor do olho é um atributo. Cor do olho é uma qualidade, né? Produção de chocolate no Brasil em toneladas. Quantitativa, né? Por quê? Porque a produção vai me dar um número. Então, eu consigo contar em toneladas qual é essa produção. Agora, a segunda pergunta. É quantitativa contínua ou quantitativa discreta? Quantitativa contínua. Eita! Discreta. Discreta ou contínua? Eu acho que é discreta. Eu acho que é discreta. Quem acha que é... Vou fazer uma brincadeira que eu faço na sala. Quem acha que é discreta? Levanta a mão. Quem acha que é contínua? Levanta a mão também. Quem acha que é as duas? Levanta as duas mãos. Quem não acha nada, fica com a mão baixa. Mas vamos lá. Como eu estou falando de toneladas, né, eu estou falando de peso. Peso, normalmente, a gente consegue medir aí meio quilo, a gente consegue medir meia tonelada, a gente consegue medir 0,2 toneladas. Então, quando eu consigo medir por números quebrados, a gente tem uma variável quantitativa contínua. Tá? Então, a resposta para a produção de chocolates no Brasil em toneladas é contínua. Quantitativa contínua. Certo? Eu respondi discreta, que eu já achava que era essa dos passageiros de ônibus. Não. É produção de chocolate em toneladas, tá? Número de passageiros no ônibus da linha Rio-São Paulo. O que eu estou querendo definir aí? Número de pessoas, né? Estou falando de pessoas. Como eu falei, um anão, ele paga aí por uma pessoa, né? Um anão, ele não é meia pessoa, ele é uma pessoa. Uma criança é uma pessoa. Então, eu só consigo contar de 1 em 1. No meu caso aí seria o quê? Nesse caso aí seria quantitativa o quê? discreta? Quantitativa discreta. Show de bola, galera. Vocês estão show de bola, viu? É exatamente isso. Quantitativa discreta. Certo? Número de defeitos em aparelhos de TV, a gente já viu, né? É o quê? Quantitativa? Discreta. Não. Discreta, sim. É discreta. Discreta, tá? A produção de celulares no turno da manhã da linha 5 da Nokia em Manaus. Produção de celulares seria número de celulares, né?
Quantitativas. Contínua, então. Quantitativa contínua. Quantitativa. Contínua ou discreta? Contínua. Contínua? Eu posso produzir meio celular? Ah, não, é discreta, porque é a linha 5 da Nokia. Assim, eu só consigo produzir um celular, ele só está produzido e finalizado quando ele está ligando lá, né? Então não posso ter meio celular. Uhum. Aí, os modelos de celulares fabricados na Fox, em Manaus. Agora Qualitativa. Quantitativa. Qualitativa. Ó, prestem minha atenção. São os modelos de celulares fabricados na Fox. Então, na qualitativa. Qualitativa. Quantidade, né? É qualitativa, que não é o modelo. Exatamente, ele está querendo saber o modelo, tá? Então, é qualitativa. Quem respondeu quantitativa pode ter se confundido pensando que é a quantidade de modelos, né? Mas não, ele está querendo saber dos modelos. Então, vai ser, sei lá, vamos inventar um modelo de celular aí. Vai ser o modelo F2, modelo F3, modelo F6, tá? Ele que está querendo saber o modelo. Então, como eu estou qualificando, né? Estou dizendo aí uma qualidade do produto, então seria qualitativa, beleza? Calorias gastas pelos funcionários após o trabalho. Quantitativa. Quantitativa Contínua. contínua. Quantitativa contínua. Quantitativa todo mundo chega à conclusão que é, né? Realmente é quantitativa, né? E é qualitativa, discreta ou contínua? Contínua. Contínua. Contínua, porque eu posso gastar, né? Eu correndo aqui e tal, eu posso gastar meia caloria. Consigo gastar só meia caloria, tá? Então é quantitativa contínua, não é discreta. Turnos de trabalho, manhã, tarde ou noite. E aí? Quantitativa discreta. Quantitativa discreta, será? Eu estou querendo definir. Também acho que Acho que é qualitativa, professor. Alguém mais acha? É qualitativa? Alguém mais acha que é qualitativa? Acredito que sim, também. É qualitativa, tá? Por quê? Não se atenham a esses números aí, tá? Na frente de manhã, tarde e noite. Não se atenham a esses números. Ele está querendo definir o turno de manhã, tarde e noite, não é isso? Exatamente, Raíssa, exatamente. O que eu estou perguntando é qual é o turno de trabalho, se é manhã, tarde ou noite. Então, como eu estou querendo apenas qualificar qual é o turno de trabalho, não estou querendo quantificar, então ela é qualitativa, tá? Aí essa aqui é a pegadinha das pegadinhas. Consumo de bebidas em Recife. Se bebe muito, bebe pouco ou não bebe. É quantitativa ou qualitativa? Quantitativa. Quantitativa. Eu acho que é quantitativa. Também. Pegou no pulo da macaca agora. E aí, será que é quantitativa mesmo? Mais alguém quer dar um? Não, galera, nesse caso aí é qualitativa, tá? Por quê? Eu não estou perguntando o número de latinhas, não estou perguntando a quantidade de bebidas que é consumida. Eu estou querendo definir, aí prestem bem atenção no que está entre parênteses. Eu estou querendo definir aqui se a pessoa bebe muito, bebe pouco ou não bebe. Então, eu estou querendo definir uma qualidade do dela. beberrão. A qualidade do beberrão. Exatamente. A qualidade do beberrão, né? Então, nesse caso, não é uma quantitativa. Nesse caso, é uma qualitativa. Porque eu estou querendo definir uma qualidade aí do cara que bebe, né? Ou da menina que bebe. Tá? Então, esse consumo de bebidas em Recife vai depender aí do que eu estou querendo saber. Se é a quantidade em litros, ou a quantidade em latas, ou a quantidade em, enfim, número de garrafas de uísque, né? Ou quantidade em litros, ou se é uma qualidade da pessoa que está vendo aí essa pesquisa, tá? Se eu perguntasse assim, eu quero saber consumo de bebidas em Recife, quantidade de latinhas bebidas. É uma variável o quê? É uma variável qualitativa? Como foi, professor? Não escutei direito. Se eu perguntar assim, eu quero saber o consumo de bebidas em Recife, número de latinhas consumidas. Ah, é quantitativa.
Quantitativa, né? Aí agora a pergunta capciosa. É contínua ou discreta? É discreta. Contínua. Discreta? Contínua. Eu consigo beber meia lata, né? Uhum. Consigo beber meia lata. É Consigo. verdade. Por isso é Só, contínua. mas calma. Mas Eita. para eu beber essa meia lata, eu não tenho que comprar essa lata inteira. Uhum. Sim, é. Então ela Você se não torna compra meia lata. Eu não posso, só se for de cana, né? De cana a gente compra meia lata, mas o normal é que a gente comprar uma lata fechada inteira. Então, se eu estiver perguntando o número de latinhas vendidas, aí ela passa a ser quantitativa discreta. Mas se eu perguntar, por exemplo, a quantidade em litros de bebida consumida, aí ela passa a ser contínua, né? Porque litros eu posso beber meio litro, eu posso beber 200 ml, eu posso beber 5,5 litros, enfim. Tá? Então, vai depender aí do que você está querendo estudar para entender quais são essas variáveis, beleza? Pessoal, alguém ainda tem alguma dúvida nessa parte aqui de variáveis? Eu sei que, assim, de primeira é muita coisa, muita informação, mas dê uma lidazinha aí, eu vou passar para vocês um exercício depois aqui, tá? Da aula, para vocês responderem até sexta-feira. Vou deixar até sexta-feira para vocês responderem. E fiquem atentos aí, quem tá aqui na reunião, vou até interromper o compartilhamento aqui. Eu vou tirar um print também já. Fiquem atentos aqui para a chamada, tá? Para a gente ter aí a nossa chamada. Eu acho que não vai dar tempo de fazer aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou acabar essa chamada aqui. Se ninguém tiver mais dúvidas, a gente acaba essa chamada e eu abro outra chamada para boto o link lá no grupo. Aí essa eu posso, porque não é de aula, para a gente fazer só a chamada. Pode ser? Certo. Certo. Pronto. Então eu vou encerrar aqui, já a gente volta em outra. Aqui uns 3 minutinhos eu boto o link lá para a gente fazer a chamada. Só fazer a chamada e encerrar. Tranquilo? Até já.